tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, do terceiro bimestre. Vamos continuar no capítulo 6, que fala sobre poema. Então, vou novamente dar uma rápida revisada aqui sobre esse assunto. Então, o poema é um gênero textual definido como obra em verso ou não, em que há poesia, em verso ou em prosa. Ou você tem versos rimando, ou você tem aquela escrita direta, Então, quando a gente fala de poema, a gente está tratando da obra, do texto propriamente dito. Quando a gente fala de poesia, a gente está trabalhando da parte artística, da arte, da habilidade de tornar algo poético. Que a gente pode ver isso na música, nos filmes, nas pinturas. Tem a parte poesia, a parte poética, ok? E aí, galera, eu deixei atividade para vocês, da página 29, capítulo 6, poema. Então vamos começar a nossa atividade. E aí a gente tem o texto 1, que o nome do texto é Ismalha. Então diz assim: quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar. Como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflam de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Isso aqui é meio trágico, gente? Ela enlouqueceu e ela acabou pulando, Então, é meio trágico. Então, vamos às questões. A primeira questão, na página 29, diz assim: o que o autor quis dizer com os versos? Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Quer dizer, ela morreu. Infelizmente, ela tentou voar e ela morreu. O segundo, nos versos, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Que tipo de artigo foi utilizado para se referir à lua? O que isso significa no contexto? Foi usado o artigo indefinido. Uma lua no céu e uma lua. Não foi especificado. Quando eu uso o artigo indefinido, eu não tenho uma definição. Quando eu uso definido, eu sei que aquela lua, a lua. Agora, quando eu digo uma lua, eu não estou especificando. Então, foi o artigo indefinido, significa que havia mais de uma lua e que o autor não determinou qual das luas Ismalha estava vendo. Lembrando que o começo do verso diz que ela enlouqueceu. Número 3. Conforme a sílaba tônica, como podemos classificar o tipo do poema? Como paroxítona. Ismalha, quando a sílaba mais forte, é a penúltima, Número 4. O que o autor quis dizer com as asas que Deus lhe deu ruflavam de par em par? Ele quis dizer que na sua falta de lucidez, a Ismalha julgou ter criado asas para ser capaz de voar. Lembra que ela enlouqueceu, gente? E aí ela achou que fosse capaz de voar. E aí vamos para a página 30, continuando a correção do exercício. Diz assim: substitua a palavra destacada no verso por outra de igual sentido. Então a gente tem aqui, e no desvario seu. Desvario, o que é desvario? Na loucura, no delírio, no desatino, na torre pôs-se a cantar. E aí a gente tem um outro texto, o texto 2, que ele fala do gato, o gato esperto. Gato pensa. Dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que ele vai saber? A verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder, sabe que fez coisa errada. E se a comida está quente, ele, antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele a comer afinal. E você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? Então, gente, a gente percebe que o gatinho é esperto, inteligente. Então, a primeira questão está perguntando o seguinte: sobre o texto, é correto afirmar o quê? Eu vou dar a resposta. O uso de frases interrogativas pode ser considerado uma estratégia de argumentação do poema. Realmente, quando ele pergunta, ele faz você pensar, porque você tem que responder. Então, é uma forma de argumentar, de fazer você pensar, dar a sua opinião naquele texto. Na 2, ele quer saber o seguinte: no texto, o poema responde a questão que se coloca no título, justifique no seu caderno. Ele responde a questão, Os exemplos dos textos que, quando informamos ao leitor que o gato vai depressa se esconder a fazer uma coisa errada,
ou toca muito calculadamente a comida para ver se ela está quente, confirma a resposta afirmativa. Realmente, ele pensa, ele é inteligente? Quem pensa subentende-se que seja inteligente, né, gente? Então o gatinho é esperto, ele pensa, segundo o autor aqui, né? Na 3, ele está dizendo assim, analise as afirmações a seguir. Então a primeira afirmação é o seguinte, a intenção do poeta ao produzir esse texto foi convencer o leitor de que os gatos pensam? Com certeza, né, gente? Só ele dizer assim, e se a comida está quente, ele antes de comer, muito calculadamente toca com a parta para ver, a gente está vendo que o gatinho está pensando. Então foi o intuito do autor. Na 2, nesse poema, o poeta quis apenas brincar com as palavras, explorando a musicalidade ao produzir um texto sem assunto importante? Não só isso, ele quis mostrar que o gatinho é inteligente. 3, podemos supor que o gatinho, de que fala o poeta, é o seu animal de estimação? Sim, né, gente? Quando ele fala que faz a comidinha, a gente só faz comidinha para o nosso animal de estimação, né? Então, quando o bichinho vai testar para ver se a comida está quente, provavelmente eu fiz a comida e o bichinho é meu. Então, gabarito, letra E. Legal? Última. Se a pergunta foi feita na primeira estrofe, é correto afirmar que, sobre a pergunta, né? Ela orienta o verso seguinte, deixando clara a opinião do poeta sobre a racionalidade do gato. Então ele pergunta, o gato pensa, depois ele mesmo responde. Na verdade, ele quando faz coisas erradas, ele se esconde, ele prova a comida para ver se está quente. Então a gente subentende-se que ele está entendendo que o bichinho pensa. E agora, galera, eu vou deixar essa atividade aqui para vocês, para casa. Continuem lendo o livro Alienista, agora o capítulo 3, 4 e 5, para me entregar no dia 15.